Olá, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um Cafezinho Novo Contexto. É muito bom estar aqui com vocês nesse momento de bate-papo, nesse momento de troca de ideias, de informação. E hoje a gente tem uma visita ilustre. Eu vou logo adiantando aqui, que antes dos bastidores a gente pode adiantar algumas coisas que aconteceu aqui. É a primeira vez que ela está tomando café. Ela não gosta de café e ela adorou aqui o Cold Red, que no episódio anterior eu estava tomando, mas hoje eu vou, como o clima está um pouquinho frio, eu vou no chocolate quente com chantilly, aqui do nosso Lambreta Café. Seja bem-vinda, Amanda Lira. Hugo, muito obrigada por esse convite lindo. E hoje para mim é um histórico, né? Porque eu tomando café, a primeira vez na vida tomando café, realmente aqui o Lambreta Café acabou me conquistando com esse Cold Red, uma delícia, vai ficar registrado. Pronto. E uma alegria estar aqui também conversando sobre tanta coisa importante que a gente precisa levar informação, que a gente precisa debater. Então, de antemão, eu quero logo agradecer o compromisso social de vocês com temas tão relevantes para a sociedade caruaruense e para todos que nos escutam e nos veem. É isso mesmo. E embora a gente esteja brincando, eu vou logo tomar um café. Que eu tome logo. E eu falo para todo convidado que chega aqui, que a nossa conversa é igual o cafezinho. Por isso que o nome é Cafezinho Novo Contexto. Aí a gente vai tomando o cafezinho, vai conversando. Aí quando vê, a gente pensa que ainda tem muito o café terminou, a conversa também terminou. É mais ou menos nessa regra que a gente vai levando. Mas, embora a gente esteja num momento descontraído, a Amanda lida com momento. Amanda é comissária da Polícia Civil, né? Fala mais um pouquinho do que você exerce lá na Polícia Civil. Isso, eu sou policial civil há 25 anos, né? Mas não tenho tanta idade assim não, viu, gente? Eu entrei na polícia muito novinha, com 19 anos. E já tenho 25 anos, e há 5, dos quais 5 anos, estou na Delegacia da Mulher como coordenadora setorial, que é que a gente lida com a violência doméstica, que eu sempre digo que é a origem de todas as outras violências, né? Todas as outras violências, ela tem a gênese, ela tem a origem realmente na família. É num lar desajustado, num lar que presencia violência, que muitas vezes surgem todas as outras violências que a gente conhece. E onde não deveria existir, né? E onde não deveria, não é? Deveria ser um lugar realmente de proteção, em que as pessoas se sentissem protegidas, desarmadas e acolhidas, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, ainda existe muita violência doméstica, né? Os números de registro de ocorrência, eles crescem assustadoramente a cada ano, né? E é importante dizer, Hugo, é como cafezinho, a gente vai puxando assunto, mas muitas vezes, assim, a Lei Maria da Penha aumentou os índices, aumentou a violência, né? Aumentou a violência, na verdade, a Lei Maria da Penha não aumenta a violência, ela aumenta o encorajamento da mulher de procurar a rede de proteção e denunciar. Então, quando a gente diz que aumenta o número de registro de ocorrência, na verdade, não é que tenha aumentado a violência ela sempre existiu. O que a Lei Maria da Penha fez foi jogar luz nessa violência e dizer, traz essa violência para a esfera pública e, a partir de agora, isso é responsabilidade do público. E, obviamente, dentro desse contexto familiar, existe uma violência que é ainda mais assustadora, que é a violência contra criança e adolescente, né? A violência sexual contra criança e adolescente, que é assustadora. Eu ia até tocar justamente nesse assunto, porque é no dia 18 de maio, que a gente conhece tradicionalmente aqui em Caruaru como o aniversário da cidade, mas também é uma data importante, que é a data de combate à violência infantil, né? Combate mundial da violência infantil. E, assim, o mês de combate à violência, a gente está no mês de maio, esse mês de combate à violência infantil. E o que a gente, assim, eu sei que tem muita coisa que choca as pessoas, mas tem gente que diz assim, mas essa história de violência infantil, ela existe, Amanda? Ela existe e existe muito, e ela precisa ser falada, né? A gente está no Maio Laranja, que é um mês em que se reflete a violência sexual de criança e adolescente.
né? E essa violência vai desde o abuso. O abuso é uma palavra que se convencionou falar e que eu nem gosto muito, porque abusar significa quando você extrapola aquilo que você tem direito, você abusa, né? E, na verdade, não é um abuso, é um crime, é uma violência contra criança e adolescente. E essa sua pergunta, ela vem muito, Hugo, a calhar, porque ela é muito o que existe de nuances na sociedade. Essa violência existe mesmo, né? Porque a gente parece que quando a gente está entre quatro paredes, na nossa casa, no nosso lar, a gente diz, não, aqui eu estou protegido, isso aqui não existe, na minha família isso jamais vai ocorrer, isso é impossível de ocorrer, e ocorre. Ocorre com uma frequência assustadora, de modo que o abusador ele não tem face, ele não tem feição. O abusador é um pai, é um padrasto, é um tio, é um vizinho, é um amigo, e acontece muito. O Fórum Nacional de Segurança, o último fórum de 2024, ele registra cerca de 66 mil casos de estupros de criança e adolescente no último ano. E isso entende o fórum também que são apenas 10% dos registros de caso. Ou seja, a gente chega aí a quase 500 mil de vítimas, né? E é muito comum, e é preciso se falar disso. Eu comparo, sabe, Hugo, a violência contra criança e adolescente, eu comparo como uma doença, um câncer, ou uma doença grave na família, que você não quer enfrentar, né? Que Sim. Você ali se nega a enfrentar, ou quando você descobre que tem um filho usuário de entorpecente que você não quer enfrentar. Eu acho que o primeiro passo para se enfrentar a violência contra criança e adolescente, a violência sexual, é reconhecer que, de fato, esse problema existe, que ele é corriqueiro, que os abusadores eles entram nesses espaços de poder. É comum, inclusive na Delegacia da Mulher, nós já aprendemos líderes religiosos, professores de escola, é avô, é pai, são pessoas que se colocam acima de qualquer suspeita, né? E que entram ali num ambiente que eles têm muito acesso à criança. Uma última prisão de repercussão que a gente fez, um pedófilo, ele ia para os shoppings aqui, né, da cidade, e pegava o celular, e quando as crianças estavam de vestidinho ali no shopping, na escada rolante, ele colocava o celular por baixo das crianças e tirava foto das crianças, né? De calcinha, de tudo. Ia para aqueles ambientes, aqueles parques que tem no shopping, que as mães deixam, as pais deixam as crianças ali brincando, e tiravam foto da criança, né? Por baixo ali. Foi pego no celular dela diversas fotos. Então, veja o quanto as nossas crianças estão vulneráveis, né? O quanto isso ocorre, o quanto a gente sabe que não sabe quem está do nosso lado de fato. E eu digo mais, eu não sei se mais assustador é quem pratica essa violência, ou se assustador é quem é conivente com ela, é quem desacredita dessa violência, porque não é incomum que a criança, quando tenta contar a alguém da família, ela é desacreditada, sabe? Entendi. É muito comum que a mãe desacredite. Eu tive um caso recente de uma ouvida, hoje ela já é maior de idade, mas ela foi abusada aos 6 anos. E ela conta que na primeira vez que foi abusada, né, no primeiro abuso, na primeira violência sexual, já houve uma conjunção. E quando ela chegou em casa, sangrando, com 6 anos, que foi contar à mãe, a mãe deu uma pisa, porque não acreditou. E o abusador era um vizinho, uma pessoa de extrema confiança, que a mãe saía de casa e deixava a criança com ele, né? Dizia, olha, eu vou na rua ficar aí tomando conta do meu filho. Era uma pessoa de confiança, era uma pessoa, inclusive, que se oferecia para fazer os serviços, porque ele era pedreiro, ele fazia alguma reforma na casa, tudo. Quer dizer, uma pessoa de confiança da casa, Amanda, né? Quais são, para quem está nos assistindo, que às vezes assim não tem noção de como identificar isso, quais são os sinais para a gente poder ajudar mais crianças a serem auxiliadas, a serem libertas desses monstros? Quais são os sinais assim que a gente pode identificar nessas crianças?
A criança, de fato, e o adolescente, ele dá sinal, né? Os sinais podem ser diversos. Não existe uma playlist fixa, mas existem alguns sinais que a gente pode observar. E eu vou começar com um sinal que é bem característico e que muitas vezes a gente costuma dizer assim, mas esses adolescentes, eu não tenho que ter, não sei o que tem na cabeça, né? Hoje em dia se automutilando, e a automutilação, ela é um dos sinais de violência contra criança e adolescente. Quando a gente vê normalmente essas crianças e adolescentes cortadinhas nos pulsos, nas pernas, pode ter certeza que tem uma dor muito forte ali por trás. E que, na maioria das vezes, essa dor é uma violência sexual. Então, a automutilação. Uma criança que era bastante extrovertida e, de repente, ela ficou introvertida. A criança ou adolescente que tende a ficar cobrindo o corpo, né, escondendo o corpo. E eu vou mais além, entenda, isso aqui não é uma questão de gênero ou de preconceito, mas é importante que se diga que muitas vezes, por exemplo, no caso da menina abusada, é comum que ela se masculinize. Ou seja, ela comece a usar, por exemplo, roupas mais próprias de homem, como se fosse uma repulsa já ao sexo oposto. Então, ela começa. É até comum, quando chega na delegacia da mulher, a menina ela já vem sem brinco, ela vem com a roupa mais solta, mais largada, né? Essa característica de masculinização, de tirar o feminino do que ela tem de feminino, de esconder os seus seios, de esconder o seu feminino, é uma característica também. E é importante dizer que quando a gente fala de violência de criança, a gente está falando também de criança de tenra idade, ou seja, criança de 1 ano, de 2 anos, de bebê. Que não sabe se que não expressar, sabem né? e que não sabem dizer. Mas muitas vezes elas demonstram com atitude. Por exemplo, um bebê que chora muito, que não quer ir para o braço de outra pessoa. É preciso a gente respeitar. Sim. Se a gente respeita a vontade de um adulto, por que a gente vai forçar uma criança a ter uma convivência, a ir para o braço de alguém que naquele momento ela não quer, né? Essa repulsa, né, vamos para a casa de fulano, não quero ir. Respeite, veja o que é que está por trás, observe, porque ninguém está livre. Sim. E ninguém está acima de qualquer suspeita, mas absolutamente ninguém, né? É importante dizer também que os pais, na maioria dos casos, dizem aos filhos assim, filho, se acontecer alguma coisa com você, eu quero que você me diga. O que acontecer com você, eu quero que você me diga. Mas será que quando o filho diz, o pai e a mãe vão acreditar? Aí a pergunta que eu faço para você, o que o pai deve fazer diante dessa situação? O pai e a mãe recebeu, lógico, o choque sempre é inevitável, porque pai e mãe sempre sente. Se fosse, eu fico imaginando aqui com minha filha, meu filho, ninguém ia me segurar não. Com minha filha, imagino os pais que chegam necessitando de atendimento. O que fazer? A primeira coisa de uma mãe ou um pai que tenha conhecimento disso é não duvidar, primeiro, não duvidar, em hipótese nenhuma, da palavra da criança ou da palavra do adolescente. Mas será que aconteceu mesmo? Né? Ficar duvidando, não ponha em dúvida a palavra da criança e do adolescente. Acredite na criança e no adolescente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é evitar eu digo que é um burburinho familiar, né? Que é aquela coisa, aí conta para tia, conta para todo mundo, daqui a pouco tá todo mundo tratando do assunto na família, todo mundo, menos quem deveria tratar, que era a polícia, né? Então conta para, mas tu soubesse disso, quer dizer, e começa uma verdadeira exposição da criança e do adolescente. Então, eu sei que é difícil no momento desse, é manter o equilíbrio, né? E procurar a rede de proteção. Procurar, no caso de Caruaru, a Delegacia Especializada da Mulher. De outras cidades, se tiver a Delegacia Especializada, vai para a Delegacia Especializada ou a Delegacia Comum para denunciar. Mas o importante é denunciar. E há um ponto muito importante que alguns pais e mães chegam lá dizendo assim, se sentindo culpados. Quando acontece, meu Deus, será que eu não vigiei meu filho? Será que eu não tomei conta? Eu tive um caso de uma criança que foi vítima de um padrasto. A mãe saía para trabalhar, trabalhava o dia inteiro, né?
E ela confiava no companheiro dela e as imagens eram muito fortes. Foi a primeira vez assim, porque eu digo que a gente é técnico, mas a gente não deixa de ser humano, né? Sim. Que eu me choquei realmente porque conseguiu-se filmar o estupro dele praticado com a criança de 8 anos. E você via a ingenuidade dela, ela brincava, assim, ele chamou ela para o banho e ela não tinha noção. Era um banho, ela se divertia, um banho de mangueira no quintal. Ela não compreendia aquilo, né? E aí você vê que a mãe, ela se culpava muito quando ela chegou na delegacia. Meu Deus, eu confiei em minha filha, por que eu não percebi? Porque ninguém é culpado. Quando um abusador faz esse tipo de coisa, é todo mundo vítima, né? Eu acho que pai, mãe ou família tem que tirar essa culpa dos ombros, né? Sim. A vítima também tem que tirar essa culpa dos ombros, né? Sobretudo a família não pode colocar essa culpa na vítima, o que também é bastante comum, né? Então, eu gosto de trazer exemplos porque isso leva. É a história que eu fico abismado em pleno século XXI. Tem gente que diz assim, mas também ela estava usando uma roupa curta, mas também Pois é. isso é Isso é mais ou menos aquela outra frase que eu também não gosto, que é dizer assim, ele é um homem bom, o problema é quando ele bebe. É mais ou menos, são frases que a gente fica inquieta. Essa frase, Hugo, é bem importante, que diz, mas estava de saia curta. Eu sempre digo isso nas minhas palestras, porque o Fórum Nacional de Segurança, como eu falei, que diz que 62 mil crianças e adolescentes foram estupradas no último ano, ele diz que, ou seja, do número de estupros, que foi 86 mil, 72% foi de crianças e adolescentes. E que desses 72%, 88% foi menina. Caramba. Então, o que é que acontece? Quando a gente diz assim, a menina foi estuprada também de saia curta, uma hora dessa, num bar bebendo, tá querendo o quê? E aí eu digo, nossas meninas, elas não estão sendo estupradas de saia curta na rua. Nossas meninas estão sendo estupradas de pijama dentro de casa. Então, é uma outra desconstrução que a gente precisa fazer. Porque esses 72% dos estupros são de crianças. Quem me falou foi minha esposa, que teve até uma exposição na Europa das roupas que essas mulheres eram estupradas. E se você vê a exposição, só tinha pijama, roupa de casa, nada de vestido longo, burca. Pois é. Ou seja, o mundo cruel, né? Essas são frases, sabe? E é bem importante, Hugo, o compromisso social desse nosso cafezinho aqui, do cafezinho Novo Contexto, para levar essas desconstruções, né? Foi estuprada porque estava de minissaia, não foi estuprada de pijama dentro de casa por quem deveria proteger, né? Ou então outra frase dizer, a Lei Maria da Penha aumentou a violência. Não, a Lei Maria da Penha aumentou o número de registros, isso não é aumentar o número de violência, né? Ou então, ele é até uma pessoa boa, o problema é quando ele bebe. Não, a bebida não traz isso, a bebida só potencializa aquilo que a gente já é. E aliás, eu quero até referendar aqui os alcoólicos anônimos que nos procuraram, como eles são parceiros também, porque a bebida, e eles referendam isso, de que a bebida ela não gera violência, a bebida potencializa aquilo que você já é, ou seja, aumenta aquilo que você já é. São essas coisas que a gente precisa ir desconstruindo, sabe? E, sobretudo, no âmbito de violência contra criança e adolescente, parece que todo mundo se inquieta, porque eu nunca vi ninguém dizer assim, não, eu sou a favor da violência contra criança e adolescente. Não, é algo que todo mundo se inquieta. Sim. Mas é algo que ainda falta um engajamento de dizer assim, eu quero proteger, eu quero ser voz, né? Porque você veja, eu não sei se quem nos assiste recorda, mas aqui em Pernambuco nós tivemos um caso de uma menina que veio já de outro estado, ela tinha 10 anos, estava grávida. Sim. E ela teve que se submeter a um aborto em Recife, né? E foram diversos órgãos para a frente do hospital e fizeram aquele negócio. Não, contra o aborto. Veja, aqui eu não estou discutindo a questão do aborto, né? Eu sou cristã, não é a questão do aborto, que eu estou discutindo aqui a questão da criança. Uma criança que foi estuprada, que tem um direito legal ao aborto, quer dizer, é uma criança gerando outra criança.
E a população vai para frente do hospital para questionar o aborto de uma criança. Como é que pode uma criança de 10 anos gerar um filho? E aí, depois que o aborto foi feito, ninguém viu mais nada. Ninguém se preocupou qual é a sequela daquela criança. Ninguém quer saber como ela está agora. É muito fácil falar, né? Pois é, então, as pessoas se inquietam, mas as pessoas ainda não, parece que não acordaram para esse tipo de crime. Não acordaram ainda, e é por isso que eu comparo com aquela doença ou aquele problema. Ah, meu filho usa droga, não, eu não quero saber, eu não quero ver, eu vou fingir que não acontece. Né? A gente tem que, para a gente poder resolver o problema, a gente tem que entender e aceitar que o problema existe. A violência está dentro de casa, a violência está nos lares e está onde a gente menos suspeita. Você tocou num assunto aí que é meio que um paradigma, meio que, digamos, até um dogma, mas eu também sou cristão, e o índice de abuso infantil no meio religioso é gigantesco. 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 Isso é um tema que não pode ser sensível, isso não pode ser um tabu. Eu fico muito feliz quando uma ou outra igreja me chama também para a gente conversar, para a gente dar palestra, porque os abusadores, eles procuram os espaços de poder que eles podem ter acesso à criança. Ele abre uma escolinha de futebol, ele procura uma liderança religiosa em que ele tem acesso às crianças. A salinha das crianças. A salinha das crianças. Isso, olha, a inteligência no mal. O mal, ele pensa no que vai fazer. Exemplo do pedófilo que estava lá no shopping com o celular tirando foto. Ele escolhe os locais. E o ambiente religioso é um ambiente extremamente factível a esse tipo de coisa, porque no nosso mundo cristão a gente sabe que ainda se colocou sobre a mulher o fardo de dizer a mulher sábia edifica o lar, é assim mesmo, ele vai mudar. Não, é isso aqui. E você nunca imagina que, né? Dali. E você nunca imagina que uma pessoa que se diz cristã, né? A quem Jesus entendeu que o reino dos céus pertencia à criança, né? Que você é cristão e que ali, no ambiente cristão, alguém vai fazer isso. Então ele se coloca, veja como o abusador ele se coloca acima de qualquer suspeita. Acima de qualquer suspeita, a ponto de, por exemplo, quando prendemos um avô que abusava da neta. E a tia da menina, filha dele, entrou na delegacia e disse, isso é mentira. O meu pai jamais faria isso. É impossível. A palavra dela foi essa. É impossível ele ter feito isso. E ele fez. E eu disse, é exatamente por isso que ela nunca denunciou. Porque vocês sempre acharam que era impossível o pai de vocês, o avô da menina, abusar dela. E essa menina achou espaço aonde? Ela achou espaço na escola, para denunciar, para falar um professor. E normalmente o abusador, ele se encobre de uma capa de bonzinho, de gente fina, de cara decente. Que gosta de criança, que compra o doce, que chama as crianças. Vocês não sabem, na nossa delegacia há um monte de apreensões de boneca, de gibi, de suspiro, de pirulito, de confeito, que eles usam para atrair as crianças, né? Teve um caso de um líder religioso no município de Xangrande e a gente precisou ir para lá, fazer essa prisão lá. Foi chamada, a delegacia da mulher foi designada para isso. E a gente precisou, fez a prisão dele e ele em casa, no terraço da casa dele, mas tinha um monte de boneca, de lápis de cor e ele atraía essas crianças para brincar ali. E abusava dessas crianças, estuprava essas crianças, né? Cometia estupro. Criança não namora, criança brinca, né? E ele praticava esses estupros, quer dizer, e era um líder religioso, era um pastor daquela comunidade. Lamentável. Então, veja, eles se colocam assim, o que gosta de criança. Eu fui dar uma palestra numa igreja, uma igreja imensa, e quando eu saí, tinha uma pessoa, um guardador de carros assim na frente, e uma mãe ia saindo com a criança. E ele disse, olha, veja como ela gosta de mim, ela gosta de mim. E ele querendo pegar na criança, sabe? E eu percebendo que a criança, eu tinha acabado de dar uma palestra, eu tinha falado sobre isso. É muita cara de pau. Pois e eu notei a criança se pegando assim na perninha da mãe, ficando inquieta, ele querendo tocar. Eu disse, olha, o senhor vai parar. O
O senhor está vendo que esse toque ela não está gostando. O senhor não pode estar tocando na criança desse jeito. E a mãe olhou assim, ela assim, quer dizer, às vezes a gente precisa ser a voz e a gente precisa ser a postura. Sim. A gente não se inquieta só de estar ali nas redes sociais quando vê uma coisa, diz, é um absurdo, devia estar preso, né? Quando chegar no presídio, não sei o que lá. Mas o que é que eu estou fazendo? Né? Eu até comentei no meu Instagram uma reportagem quando houve a morte daquela criança Ayla. Sim. Que foi assassinada pela mãe e pela companheira dela, né? E o caso também mais recente de Arthur no Sertão. Eu digo, olha, o que matou essas crianças foi a omissão. A omissão dos vizinhos que, por exemplo, escutavam essa criança ser espancada já há muito tempo e não faziam nada, né? Então, e esses mesmos vizinhos, depois que essa criança morre, que a Ayla morre, vai para a frente da delegacia com faixa pedir justiça. É tarde demais. Né? É tarde demais. Então a gente se indigna, vamos pôr faixa, né? Vamos linchar, vamos fazer aquilo. Mas e a minha parte? Será que eu fiz antes? Será que quando eu escuto o vizinho espancar os filhos no final de semana, ou então quando eu sou professor de escola, que eu vejo a minha criança chegar lá machucadinha, com o olho roxo, com algum machucado na genitália, reclamando de alguma coisa, será que eu me calo? Ou será que eu tenho a postura de dizer, não, eu vou tomar providências aqui, eu vou comunicar a gestão da escola, eu, enquanto gestora da escola, não vou dizer, deixa para lá, não, eu vou fazer uma comunicação, eu vou informar o conselho tutelar, eu vou procurar a delegacia da mulher, né? É preciso que a sociedade se inquiete com isso. E como a gente se inquieta com a violência contra a mulher, com o tráfico, com o roubo, com o homicídio, com o feminicídio, é preciso esse despertar, porque, infelizmente, nossas crianças elas não têm voz. Alguém vai ter que ser a voz por elas. E quando a gente se omite, a gente é cúmplice. Verdade. Não é? Porque o silêncio ele é muito difícil, mas a gente... aliás, falar é muito difícil, denunciar é muito difícil, eu sei que é, tomar partido é muito difícil. Mas se a gente silenciar, pode ser fatal. Como foi com Ayla, como foi com Arthur e como é com milhares de crianças todo o tempo. Não é verdade? Eu queria estar conversando aqui, tem muita conversa para a gente passar o dia aqui conversando, porque são histórias que muitas vezes chocam, são histórias que muitas vezes indignam, e é para indignar mesmo, para que a gente só toma, e o brasileiro tem isso, só toma atitude quando ele começa a se indignar, feito a gente falar aqui, na nossa região, começa a pegar ar, aí ele começa a se mover. Então, mas infelizmente nosso tempo já estourou. Eu sou conversadeira. Não, você não é conversadeira, não. Você é essencial para esse tema, você é essencial para esse momento, para a nossa cidade. Eu queria agradecer a tua presença. Eu agradeço demais, Hugo. Agradeço ao Cafezinho Novo Contexto, né? Agradeço também ao Café Lambreta, que foi uma feliz surpresa. Eu não conhecia aqui um ambiente lindo, agradabilíssimo, com um café maravilhoso, que vai ficar para a história. Né? Agradeço esse convite social e conclamo a todos que nos escutam, que nos veem, que realmente não seja só uma indignação, mas que seja um comportamento, mas que seja um agir, né, em nome dessas crianças que precisam de alguém que seja voz. Seja o médico que vê a criança machucadinha chegar na unidade hospitalar, o professor da escola que vê aquela criança machucada. Em cada lugar, né, sejamos e cumpramos o nosso papel social enquanto pai, enquanto mãe, e a gente não pode se esquecer, sobretudo, enquanto pai e mãe, que a gente é exemplo. Né? E nossa casa tem que ser exemplo de amor, exemplo de respeito, e quem não tem essa consciência deve ser extirpado, deve ser preso, deve ser tirado do convívio social. Tem que ser punido. É verdade. Então, muito obrigada. Gente, você chegou até aqui nesse bate-papo muito importante. Queria que você se inscreva no canal, compartilhe esse bate-papo com quem você puder compartilhar. É muito importante a divulgação dessas informações, dessa consciência que a gente vai formando ao longo desse bate-papo. E no próximo Cafezinho Novo Contexto a gente está de volta. Foi bom estar com vocês. Valeu, gente!